Olá, pessoal do Sexto C, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Hoje o nosso conteúdo é novo e talvez um dos mais importantes dentro da Geografia. Hoje vocês vão aprender sobre cartografia e os elementos que compõem um mapa. Essa atividade ela é muito importante, então prestem bastante atenção nesse vídeo, porque cartografia é uma coisa que vocês vão usar até vocês terminarem de estudar e para o resto da vida de vocês. Então, vocês já viram que o negócio é sério e tem que prestar bastante atenção, tá bom? A nossa habilidade é distinguir os elementos do mapa, tais como o título, a legenda, a escala, fontes de informação e orientação em diferentes representações cartográficas. Então, hoje a gente vai aprender cada um desses elementos, ok? Vamos lá, bora para a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar no WhatsApp que eu ajudo vocês, beleza? Vamos começar com uma pergunta muito simples. O que é cartografia? Cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa. Então, galera, cartografia nada mais é do que formas de se representar o globo terrestre. Essa forma de representar, geralmente dessa forma acaba surgindo um mapa. Então eu coloquei duas imagens aqui para vocês observarem. Primeiro eu tenho o globo terrestre, né? Eu coloquei uma imagem bem legal aqui, eu consigo girar, eu consigo encontrar todos os continentes, todos os oceanos. Essa imagenzinha aqui é bem legal, eu gostei bastante dela. No mapa ao lado, eu consigo enxergar exatamente o que eu estou vendo no meu globo. Só que reparem bem como o mapa é mais fácil de eu enxergar os continentes do que olhando só o globo terrestre. Quando eu olho um globo, eu preciso movimentar ele várias vezes para encontrar os continentes, certo? Aqui está a África, aqui em cima está a Europa, do lado eu tenho a Ásia, certo? O Brasil está aqui nesse cantinho aqui, ó. O Brasil está aqui, essa aqui toda é a América do Sul, lá em cima eu tenho a América do Norte. Então, o globo representa os continentes também, nesse exemplo que eu passei para vocês. Mas o mapa é muito mais simples de eu observar o mesmo fenômeno. Então, no meu mapa eu também tenho os mesmos continentes, só que eu consigo ver como eles estão distribuídos no espaço. Então, facilita bastante a minha visualização. Eu posso ver onde fica, qual é longe, quem é longe de quem, quais são as distâncias entre um continente e outro. Então, gente, a cartografia ela é extremamente importante dentro da geografia. E os mapas, eles podem representar inúmeros fenômenos. Eu posso ter um mapa que mostra, por exemplo, a quantidade de pessoas de um determinado lugar. Eu posso ter um mapa que representa a economia, um mapa que representa a previsão do tempo, como a gente vê todo dia nos jornais, na verdade. Então, o mapa ele pode trazer várias informações. E é muito importante eu compreender como ler um mapa. Por onde que eu começo? O que esse monte de símbolos significa? Então é interessante eu aprender isso, ok? E foi justamente esses elementos do mapa que eu descrevi aqui para vocês. Quais são os elementos que compõem o mapa? Primeiro, eu tenho o título. Quando você começa a ler um texto ou uma história, você não começa a ler o título. O mapa é a mesma coisa. Eu sempre começo a ler um mapa pelo seu nome, pelo título. No mapa eu também tenho a fonte. A fonte, gente, indica a origem dos dados do mapa. Quem elaborou o mapa? Da onde ele foi tirado? Isso é muito importante. Eu não posso pegar um mapa de um lugar, de uma fonte que não seja confiável. Eu preciso pegar um mapa feito por especialistas, por institutos, por universidades. Um terceiro elemento do mapa é a orientação. A orientação, ela é um ícone bem pequenininho que aparece no cantinho do mapa, que mostra a direção e a localização.
principalmente por meio da rosa dos ventos ou de uma letra N bem pequenininha, que sempre vai indicar o lado norte. Lembrando que a direção norte é sempre para cima, beleza? Um quarto elemento do nosso mapa é a escala. Pessoal, o mapa ele não é uma representação reduzida do planeta Terra. Imagina que o meu mapa tem o tamanho de uma folha de sulfite, ou o tamanho da tela do seu computador ou do seu celular. O planeta Terra não teve que ser reduzido para ele caber aí? É justamente isso que a escala mostra para a gente. Quantas vezes foi necessário reduzir o tamanho do mapa para ele caber aí na sua folha de papel ou na tela do seu celular? Depois eu vou mostrar como que ela é representada no mapa, vai ficar fácil de vocês entenderem. E por fim, talvez o elemento mais importante de todo o mapa é a minha legenda. Quando eu olho o mapa, gente, ele geralmente tem vários símbolos, várias cores, um tracinho, um quadradinho, uma estrelinha. O que isso significa? Eu não vou adivinhar, não é verdade? Então eu olho aonde? Na legenda. Pensa bem, quando você assiste um filme que está em inglês, você precisa da legenda para entender o que os personagens estão falando. O mapa é a mesma coisa. Eu preciso da legenda para traduzir os símbolos que estão escritos no meu mapa. Senão, não tem como eu adivinhar. Para exemplificar, eu coloquei um exemplo aqui, ó, do nosso mapa do Brasil, ok? Primeiro, gente, vamos começar pelo título. O título do mapa é Brasil Político. Eu tenho aqui o mapinha do Brasil, pequenininho, e em seguida o nome político. Quando eu olho um mapa político, pessoal, isso significa que ele mostra todas as fronteiras entre os estados, ok? Eu consigo enxergar toda a fronteira do Brasil, todo o contorno do mapa do país, além dos seus estados e das suas principais cidades. Então, é isso que o mapa político mostra, ok? Então, ó, o primeiro elemento do mapa é o título, consegui identificar. Lá embaixo, eu vou obter outras informações. Aqui, por exemplo, ó, bem aqui embaixo da minha câmera, ó, eu tenho a fonte. Tá escrito bem pequenininho aqui, ó. Ó, vou dar até um zoom para vocês observarem melhor. Fonte, IBGE, Diretoria de Ciências, Geociências e Coordenação em Cartografia. Essa é a fonte do meu mapa. Isso significa que quem elaborou o mapa foi o IBGE. IBGE, gente, é uma sigla para Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto ele é responsável por todos os estudos geográficos do Brasil. Então, ele é muito importante. E ele produz muitos mapas sobre o nosso país, mostrando vários fenômenos, várias realidades. Então, tudo que é do IBGE é confiável. Então, eu já achei o meu título, eu já achei a fonte, né? Agora, o terceiro item, seguindo lá o nosso slide, eu tenho a orientação. A orientação, ela sempre vai apontar para a direção norte. Você está conseguindo enxergar a orientação aqui no mapa? Ela está bem aqui, ó. Essa letrinha N aqui, ó, com esse símbolo, isso significa que tudo que está para cima, essa direção é a direção norte. Acompanha a bolinha laranja aqui, ó. A direção para cima é a direção norte, beleza? O próximo item que nós precisamos estudar é a escala. Lembra que eu expliquei para vocês, gente, que a escala vai mostrar para a gente quanto daquele território foi reduzido para ele caber aí no papel, na tela do seu celular? Olha a escala pequenininha aqui, ó. Todo mapa apresenta uma escala, todo mapa tem isso daqui. Óbvio que essas medidas, elas variam bastante, mas todo mapa apresenta uma escala cartográfica. O que a escala mostra, gente? Vamos observar esse número 0 aqui e o número 120 aqui.
Esse pedacinho que vocês estão vendo aqui, ó, do 0 ao 120, se eu medir com uma régua, eu vou ver que isso daqui tem 1 centímetro, tá? E na frente desse número aqui, ó, eu tenho quilômetros. Isso significa o quê? Se eu pegar uma régua e colocar em cima do mapa, cada centímetro que eu conseguir medir vai equivaler a 120 quilômetros do espaço real. Então, vamos supor, eu coloco uma régua, é um exemplo, uma régua aqui no nosso estado de São Paulo, entre Bauru e Campinas. Vamos supor que a medida da minha régua aqui dê 1 centímetro. 1 centímetro do mapa vale quanto? 120 quilômetros do espaço real. Então, eu consigo, através da escala, saber a distância exata de qualquer lugar do mapa. Se eu colocar a minha régua sobre, vamos supor, a cidade de Sorocaba, e ela der 10 centímetros até a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, quantos quilômetros tem exatamente? É só eu multiplicar o número 10 pelo 120, ok? Aí tem gente que, tenho certeza que tem gente que está se perguntando, professora, o que é esse 240 quilômetros? 2 centímetros, ok? Então, a escala vai mostrar para mim as distâncias entre os lugares, e isso é muito legal. Olha quanta informação esses símbolozinhos do mapa pode mostrar para mim. Mas o principal elemento é a nossa legenda. Sem a legenda, eu não consigo decifrar o mapa. Então, é muito importante eu compreender a legenda. A legenda, gente, é esse quadradinho aqui, ó. É esse quadradinho aqui. Todo mapa vai apresentar uma legenda. Vocês podem observar que no mapa eu tenho várias linhas, eu tenho pontinhos, eu tenho ponto que é pretinho, eu tenho ponto que é preto com um círculo branco em volta, eu tenho linhas azuis, eu tenho linhas vermelhas, eu tenho pontos amarelos, eu tenho muita coisa no mapa. Como que eu vou adivinhar o que isso significa? Não tem como. Então eu olho onde? Na legenda. A legenda ela traduz para mim tudo que está escrito no meu mapa. Então, olha só, a bolinha amarela com o pontinho preto é a capital do nosso país, que é Brasília. Fica lá no Distrito Federal, ó. A bolinha preta com um círculo branco em volta é a capital dos estados. Então, por exemplo, a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte. Olha a minha bolinha aqui, ó. O pontinho preto significa sedes municipais, né? Que são geralmente aquelas cidades que têm mais destaque dentro do estado. As linhas azuis que eu citei para vocês são linhas de zona econômica, né? E as linhas vermelhas que eu citei são as rodovias pavimentadas, ou seja, são as estradas que são asfaltadas, ok? Então, olha quanta informação esse mapa pode trazer para mim. Então, é muito importante eu olhar sempre 2 elementos essenciais no mapa. Tem vários, tá, gente? Mas eu sugiro vocês focarem em 2: título e a legenda. Sabendo dessas 2 coisas, você consegue identificar qualquer fenômeno que o mapa esteja mostrando, ok? Prosseguindo aqui no nosso slide, eu coloquei alguns outros tipos de mapa. Então, eu tenho um mapa físico. O mapa físico, vocês podem perceber que isso é o mapa do Brasil. Eu tirei esse mapa lá do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O mapa físico, ao contrário do mapa político, ele vai mostrar para mim as características do solo, as características dos planaltos, das planícies, das serras, dos picos, as características do solo brasileiro. Então, eu posso observar aqui na minha legenda, ó, essa daqui é a minha legenda do mapa. As cores mais escuras, como em tom de marrom, elas representam as áreas mais altas, e as cores em tons de verde
elas representam as áreas do nosso terreno, né, do nosso solo, que são mais baixas. Então, olha que legal, o mapa físico, ele mostra as características naturais do nosso território. Outro exemplo de mapa que eu quis colocar para vocês, esse mapa, vamos identificar os elementos dele. O título fala dos pontos extremos e das fronteiras do Brasil. Isso significa quais são as fronteiras do nosso território, né? Onde que termina o nosso território e quais são os pontos extremos. Qual é o ponto que fica mais ao norte? Qual é o ponto que fica mais ao sul? Qual é o ponto que fica mais a leste? Qual é o ponto que fica mais a oeste? Então, esse mapa ele mostra o nome desses pontos para mim. E é muito importante nesse tipo de mapa eu saber a orientação. Olha aqui a orientação bem pequenininha aqui no meu mapa, aqui embaixo, ó. A orientação, ela pode ser mostrada por dois símbolos. Pode ser a letra N, com esse símbolozinho aqui, ó, parece uma flechinha preta e branca, que sempre vai mostrar, apontar para o norte, ou pode ser a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ela tem a vantagem de mostrar a direção dos outros pontos também, tá? Então, o norte acima, sul abaixo, o leste à direita e o oeste à esquerda. Esse mapa é muito interessante, é bom para treinar esse olhar de vocês, como que eu leio o mapa corretamente. Então, esse mapa ele fala do acesso à internet. E esse acesso é em nível global. Então, eu tenho aqui um mapa mundi, né, com a cor pintada aqui de rosa, e que mostra para mim o acesso à internet ao redor do mundo. Como que eu vou saber quais países acessam mais a internet, quais países acessam menos? Se vocês observarem aqui na minha legenda, os países que estão nas cores mais claras, né, ou branco, ou um rosinha bem clarinho, são os que têm menos acesso. E os que estão em cores mais escuras são os que têm mais acesso à internet. Então, a minha legenda está explicando para mim quais são esses países. Nosso próximo slide, só para finalizar, eu quis mostrar para vocês quais são os 5 países mais extensos do mundo, ok? O mapa também é capaz de mostrar isso para a gente. Nesse mapa, reparem bem que eu tenho uma escala. Essa escala, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ela vai de 0 a 800, nesse caso 800 quilômetros. Então, se eu pegar uma régua, medir bonitinho, a cada 1 centímetro do mapa, é a mesma coisa que 800 quilômetros do espaço real, ok? Voltando aqui, eu posso observar, então, a localização dos países mais extensos do mundo e quais são esses países. Então, eu tenho a Rússia, né, que é o primeiro, é o maior de todos eles, a China, o Canadá, os Estados Unidos e, por último, o Brasil. Sim, o nosso país é um gigante, ele está entre os 5 maiores países do mundo. Bacana isso, né? Pessoal, chegamos ao final da aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficou difícil de entender, podem me procurar no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? Lá no nosso roteirinho de estudos vai ter muito exercício de mapa, esses mesmos mapas que eu passei para vocês no slide, então prestem bastante atenção, tá bom? Se vocês não conseguirem fazer, podem me chamar. Beijo, se cuidem e até a próxima.